Bom, dando continuidade aqui ao nosso encontro de direito constitucional, especificamente sobre a classificação das constituições. Embora eu tenha dito na aula anterior que esta aula aqui seria a única, né, a respeito desses elementos classificatórios dada a cada uma das suas naturezas, eu tive que repensar isso e acabei criando mais 3 aulas, ao total 4 aulas. A primeira, né, sobre a organização das classificações. Esta segunda aqui eu vou dedicar exclusivamente às classificações de natureza pré-constitutiva. Nossa terceira aula vai ser sobre a constitutiva e a quarta e última, pós-constitutiva. Bacana? Então, deixe-me batizar logo aqui. Vou ficar de fantasminha e já colocar o nosso conteúdo. Nós vamos tratar aqui, reprisando, as classificações pré-constitutivas. Botei mais um T aqui, deixa eu me corrigir. Pronto, pré-constitutivas. Quando a gente fala de classificação pré-constitutiva ou classificações pré-constitutivas, a primeira coisa que vem à mente é a ideologia, não é mesmo? Depois o modo de elaboração e depois a origem. Tá legal? Perfeito. Vamos, nesse primeiro momento aqui, tratar da ideologia. Quando a gente fala de ideologia, vocês bem sabem, é o raciocínio, é a ideia pela qual embasou a criação de uma Constituição, das normas constitucionais que vai. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, deixa eu me separar aqui, isso, ideologia, pronto, e nós vamos começar a trabalhar a primeira ideologia, que é a socialista. Depois de trabalhar a socialista, nós vamos ter que falar da capitalista. Vamos, na sequência, falar da capitalista liberal e vamos findar essa parte de ideologia falando da social democrática capitalista. Tá legal? Show, né? Quando a gente fala de socialista, a primeira coisa que a gente tem que botar a mão à luz do conhecimento é que não existe propriedade, né, privada. Não há a existência de uma propriedade privada. O que existe é a propriedade coletiva de meios de produção. Então, a propriedade ela pertence ao Estado. Existe uma propriedade que é coletiva dos meios de produção. Legal, vou escrever. Fica tranquilo que eu vou escrever. Então, a propriedade, vou abreviar, coletiva dos meios de produção. Uma segunda coisa que existe sob o manto da ideologia socialista é que há uma economia planificada. Ronaldo, o que é uma economia planificada? É uma economia planejada pelo Estado, né? Uma economia que recebe o toque do Estado que se opera pelo socialismo. É uma economia que está sob a mão do Estado. É totalmente planejada pelo Estado, é totalmente dominada pelo Estado. Aí, um terceiro valor socialista, que é interessante a gente falar aqui, tá? Que existe a busca da igualdade real entre as pessoas. Então isso aqui é que compõe a ideologia socialista, ou seja, uma constituição classificada ideologicamente como socialista, ela tem esse tom aqui. Legal? Bacana. Ronaldo, e a capitalista? Bom, a capitalista é totalmente oposta à socialista. Na capitalista já existe a propriedade privada. Na socialista não existe propriedade privada. O que existe é a propriedade coletiva dos meios de produção. O Estado domina a propriedade, né? No capitalismo, a propriedade é privada. Propriedade, vou botar abreviado também,
privada. É só isso, Ronaldo, que existe? Não, não é só isso. Existe também a livre iniciativa. Livre iniciativa é livre busca pelo lucro, pelo capital. Tá, então é isso que significa livre iniciativa, exatamente. É a livre busca pelo capital, livre busca pelo lucro. E também existe uma busca pela liberdade das pessoas. Tá? Então isso aqui é o tom capitalista, né, das constituições que adotam essa ideologia de natureza pré-constitutiva. Bacana? Tá. Bom, aqui nesse momento nós vamos falar da capitalista liberal. Uma constituição capitalista liberal é uma constituição que ela não intervém, né? É uma Constituição em que o Estado não faz a intervenção na busca pelo lucro do cidadão. Ela não se mete na forma como o cidadão, desde que seja lícito, né? Claro, né? Ela não se mete na forma como o cidadão busca o lucro, né? Persegue o capital. Então, não há intervenção. Não há intervenção. Tá legal? Essas constituições, elas são chamadas, que possuem esses termos, né? E esses termos, essas normas constitucionais, elas são tidas como negativas. Negativas. O Estado não faz, é o não fazer do Estado. Ok? Tá. Interessante se falar é que na capitalista liberal, além de ter os valores da capitalista, da ideologia capitalista, vai ter também isso aqui, a não intervenção. Ou seja, as normas serão de natureza negativa ou simplesmente serão negativas, tá bom? Constituições negativas são as constituições capitalistas liberal, né? As normas com tom negativo são aquelas capitalistas liberais, que possuem os valores da capitalista mais isso aqui, tá bom? Negativa por quê? Porque é o não fazer do Estado naquilo que o cidadão tanto quer, ou seja, a busca pela liberdade das pessoas, a livre iniciativa e a propriedade privada. Bacana, show de bola. Daí a gente vai falar da social-democrata, ou da democrática, tanto faz, capitalista, que é a nossa. Na social-democrática capitalista, nós vamos estar falando de uma classificação híbrida, vamos colocar dessa forma, né? Nós vamos estar falando de uma classificação mista. Por quê? Porque ela vai reunir, sim, a propriedade privada, o reconhecimento da propriedade privada, a livre iniciativa, a busca pelas liberdades das pessoas. Entretanto, ela vai intervir, ela vai positivamente intervir naquilo que, digamos assim, que uma vez ultrapassados os limites, em nome da preservação do povo ou para o bem-estar da sociedade, assim ela puder fazer, para preservar a própria sociedade. Ou seja, você não pode exercer absolutamente a sua propriedade privada, você não pode exercer a livre iniciativa, você não pode buscar pela liberdade das pessoas sem respeitar, sem que com isso, melhor dizendo, se respeite o direito de outras pessoas. Então, na social-democrática capitalista ou social-democrata capitalista, vai haver um equilíbrio, vai existir digamos assim, um balancete nisso aí. Não vamos confundir com construção balança, é outra coisa, nós vamos falar mais adiante, tá? Enfim, então aqui o Estado, ele deve intervir, ele tem o dever de intervenção, né? Seja na livre iniciativa, seja na busca das liberdades das pessoas, ou seja na propriedade privada, para poder
não deixar a coisa fugir ao controle. Tem aquela velha frase, né? Como é que é? Onde todos têm liberdade e ninguém, no final das contas, tem direito. Né? O seu direito termina quando o do outro começa e vice-versa. É a mesma coisa. A melhor forma de você conseguir compreender a social-democrática ou democrata capitalista é por meio desses dois adágios. Então, aqui nós vamos falar de uma constituição positiva. Constituição positiva porque o Estado vai fazer, vai controlar, vai intervir, né, nos direitos das pessoas em nome do todo, em nome do povo, para a preservação da ordem e por aí vai. Tá legal? Show de bola! Agora, interessante aqui é que existe uma outra classificaçãozinha que vai se agregar a isso aqui que a gente primariamente falou. Tem doutrinadores que entendem que as classificações elas obedecem a um outro tom. Muitos deles se utilizam da classificação quanto à ideologia no sentido de ortodoxas. Eu já vou escrever, mas primeiro vamos prestar atenção nisso que eu vou falar. Elas se classificam ortodoxamente quanto à ideologia, ou seja, adotam apenas uma ideologia, como é o caso da socialista e da capitalista, elas são ortodoxas. Né? E temos as heterodoxas, que adotam mais de uma ideologia, né? Uma ideologia misturada. Não é à toa que elas são chamadas de eclética, pluralista, pragmáticas, compromissárias e por aí vai. Tá? Então, a capitalista liberal é uma ortodoxa ou uma heterodoxa? É uma heterodoxa. A social-democrata capitalista ou democrática capitalista é também uma heterodoxa. Então, vou colocar aqui para a gente, aqui embaixo. Eu acho que eu vou colocar aí do lado, para facilitar a vida de vocês aqui. Pré-constitutiva, ideologia, socialista, pronto, aqui. Vou colocar aqui. Ortodoxa. Ortodoxa, ou seja, só tem uma ideologia. Outra ortodoxa que é a capitalista. Ortodoxa. A capitalista liberal, você tem o pensamento capitalista e tem ideias do pensamento também liberal, ou liberalismo. Então, isso aqui é heterodoxa. Assim como a positiva, né, que é social-democrática ou democrata capitalista. Então, nós temos aqui uma heterodoxa também. Tá legal? Sem medo de ser feliz? Se cair na sua prova outro nomezinho diferente de ortodoxa e heterodoxa, especificamente sobre heterodoxa, que tem uma variação, você vai colocar isso aqui. Tá? Vou colocar aqui para você. Ortodoxa, ou melhor, heterodoxa, perdoe-me. Você vai colocar como eclética ou pluralista, né, de ideologia pluralista, ou pragmática, né, ou também compromissária. Pronto. Tá legal? Isso aqui eu vou colocar um asterisco aqui, tá? E vou indicar aqui embaixo para você. Show? Pronto. Sobre ideologia a gente já matou. Perfeito, né? Maravilha. Agora nós vamos trabalhar o modo de elaboração. Vamos trabalhar aqui o modo de elaboração. Vamos entrar aqui no modo de elaboração. Modo de elaboração. Bom, a gente tem um modo de elaboração histórico e a gente tem um modo de elaboração dogmático. Isso aqui é fácil, isso aqui é besteira. Dogmático. Quando a gente fala do modo de elaboração histórico, logo de cara a gente tem que trabalhar o sentido de que a Constituição ela não foi feita de uma vez só.
Se é histórico, pela lógica, então a coisa veio progredindo ao longo do tempo. Se ela veio progredindo ao longo do tempo, então a gente tem que raciocinar que ela veio sendo elaborada de forma gradativa, não é mesmo? Então é uma construção que veio evoluindo, né, aos poucos, gradativa, teve a sua evolução normativa gradativa. Ao passo que toda vez que a gente fala de dogmática, ou uma construção dogmática, ou pelo modo de elaboração dogmático, dogma é aquilo que se impõe, não pela arbitrariedade, não pela força ilegítima, mas é alguma coisa que se coloca de uma vez só. Um dogma, né? A partir de hoje vai ser dessa forma, né? Então você vai ter um pensamento, digamos assim, a jato, uma construção escrita de forma a jato, nasceu imediatamente. Então não teve essa mesma ideia do histórico, da gradatividade. Ela nasceu imediatamente, a partir daquele momento em que foi elaborada. Ponto. Então nós temos aqui, é uma construção que nasceu de uma vez só. Uma construção que, vamos colocar, nasceu de uma vez só. Ou seja, a gente pode dizer que é uma constituição com data de nascimento também. Com data de nascimento. Podemos dizer assim, né? Pois bem, é isso. Quanto ao modo de elaboração, nós temos essas duas apenas aqui. Histórico e dogmático. Tá bom? Vamos lá aqui para a nossa última, que é a origem. Na origem a gente tem 4 classificaçõezinhas interessantes. Origem. Quando a gente fala de origem, nós temos que separar. Ou ela foi promulgada, ou ela foi outorgada, né? Ou ela foi cesarista, também chamada de bonapartide, né? Alguns chamam de plebiscitárias, mas nós vamos discutir já sobre isso. Ou ela foi pactuada. Olha que interessante isso, né? Quando eu falo de uma Constituição promulgada, é uma Constituição popular, é uma Constituição democrática, é a nossa. Ela foi elaborada pelos representantes eleitos. Quando eu falo de outorgada, eu já estou falando de uma Constituição ditatorial, imposta. É uma Constituição arbitrariamente, ilegitimamente imposta. Tá certo? E quando eu falo de bonapartite, ou bonapartida, né, como alguns gostam de falar, eu estou falando de uma Constituição plebiscitária ou referendada, né? Ela é uma Constituição imposta, mas que é submetida sob aprovação popular. É a mesma coisa assim, olha, eu enquanto detentor do poder, elaborei essa Constituição aqui e vocês aceitem aqui, vocês votem nela, né? E nesse meio de campo aí vai ter o convencimento da massa de uma forma antecedente para que vote a favor daquilo que o donatário do poder assim decidiu colocar. Não existe um ideário democrático, tá legal? Na elaboração dessa Constituição chamada de cesarista bonapartida, tá bom? É muito importante que a gente entenda que uma Constituição cesarista ou bonapartide, ou partida, vamos colocar assim, né? Para alguns não fazerem confusão. Tá faltando um R aqui. Bonapartida. Ela não é nem promulgada nem outorgada, né? Não é uma coisa nem outra, isso segundo a doutrina. E a doutrina ela bem aponta isso porque não há elementos nem disso nela, nessa cesarista ou bonapartida.
Ela simplesmente tem um donatário do poder que elabora uma Constituição sem representação do povo e impõe, né, para que ela seja votada. Ele poderia muito bem impor e não exigir a votação, mas aí também não contaria com o apoio da sociedade. Então ela não é nem isso aqui. Tá legal? Agora, a pactuada, por sua vez, ela surge de um acordo, né? É um acordo para os países que são monárquicos, né? Surge de um acordo entre a realeza, né, que mormente àquela época era decadente, e a burguesia em ascensão. Isso era uma construção pactuada. Tá legal? Então, falamos aqui das classificações contra a origem de natureza pré-constitutiva. Bacaninha isso, né? Nosso próximo encontro nós vamos tratar das classificações constitutivas. Repetindo, para o nosso quarto encontro a gente trabalhar as constituições ou a classificação ou as classificações pós-constitutivas. Tá bom? Beijão no coração. Até o nosso próximo encontro.